Fala rapaziada, fala moçada, estamos de volta e agora vamos estudar, dando sequência à química orgânica, hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são os compostos químicos formados por carbono e hidrogênio. Então hidro vem de hidrogênio, carbonetos de carbono. Vamos ver alguns exemplos. Desce aí o exemplo aí. Olha aí. Fórmula estrutural, nós temos aqui, ó, carbono e hidrogênio, tá bom? Hidrogênio, hidrogênio. Fórmula molecular CH4. Desce outro exemplo aí. Olha lá. Carbono, hidrogênio, hidrogênio, tá vendo? Carbono, hidrogênio. Fórmula estrutural. Essa aqui é a mesma coisa que essa, e essa aqui é a fórmula molecular C3H8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem mais outro exemplo aí? Tem mais outro exemplo aí. Olha lá, carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio. Isso aí também é um exemplo de hidrocarboneto. Pode ser assim, pode ser dessa forma, condensada, e pode ser a fórmula molecular. Tem outro exemplo? Tem outro exemplo aí, desce outro exemplo. Esse aqui também é hidrocarboneto? Sim, possui somente carbono e hidrogênio. Então, ele é hidrocarboneto. Então, olha aqui, ó, pode ser essa aqui também é igual a essa de cá, e a fórmula molecular disso aqui. Vamos para frente. Qual que é o próximo? Então, visto que o carbono é tetravalente, quer dizer, ele pode realizar 4 ligações, ele liga-se de maneira diferente com outros átomos de carbono e com hidrogênios, por meio de ligações simples, duplas e triplas. Com base nisso, os hidrocarbonetos podem ser subdivididos em diferentes grupos, que são alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, cicloalcanos, cicloalcenos e aromáticos. Agora sim, desce aí. Aí, beleza. Então, olha lá. Os hidrocarbonetos são separados em aromáticos e os que não são aromáticos são chamados de alifáticos. Tudo que não é aromático é alifático. E o que é essa parte aqui de aromático e alifático? Aí você tem que olhar a aula passada, né? Aula passada, tá? Aromático, cadeia fechada, e que possui o que? 6 carbonos ligados entre si, com alternância de ligação simples com dupla. Beleza? Tudo que não for isso aí vai ser alifático. Então, alifático ela vai ser o que? Cadeia aberta ou cadeia fechada. A que for aberta ela vai ser alcano, alceno e alcinos. E a da cadeia fechada, cicloalcanos e cicloalcenos. Nós vamos ver alcanos, alcenos e alcinos hoje, tá? Cicloalcanos e cicloalcenos vamos ver na próxima aula, tá bom? Então os hidrocarbonetos têm esta classificação. Vamos primeiro para os alcanos, também chamados de quê? De parafinas, tá? É um composto orgânico pertencente à função dos hidrocarbonetos alifáticos saturados. O que significa isso? Eles possuem a cadeia aberta e possuem apenas o que? Ligação simples, tá bom? Somente um tracinho entre os átomos de carbono. Então, deles forma-se o que? O petróleo, bem como seus derivados, gasolina, gás de cozinha, óleo diesel. Nas indústrias petroquímicas, serve como matéria-prima na fabricação de diversos materiais, como plásticos, fibras têxteis, tintas e borrachas sintéticas. Olha quantidade de coisa, hein? Você consegue viver sem plástico, sem as fibras têxteis, sem roupa, tintas e as borrachas sintéticas? Tudo vem da onde? Do petróleo. Então, indústria petroquímica, tá bom? Olha lá, as velas são constituídas fundamentalmente por uma mistura de alcanos, tá bom? Aí a vela. A fórmula geral é dada por CnH2n
mais 2, quer dizer, CnH2n mais 2, em que o N é qualquer número inteiro. Então esse N aqui é o número de quê? De carbonos. Então para ser alcano, o número de hidrogênio vai ser 2 vezes o número de carbonos somado com 2. Vamos ver o exemplo aqui, ó. CH4 é hidrocarboneto? É, C, carbono, e H, hidrogênio. Agora eu sei, o que é isso aqui? É um alcano, alceno ou alcino? Como que eu vou saber disso? Basta utilizar a fórmula. Então vamos lá. 2 vezes 1, quer dizer, 2 vezes o número de carbonos. Esse 1 é quanto? É 1. O número de carbonos é quanto? É 1 mais o que? Mais 2. Então vai dar quanto? Vai dar 4. Então esse valor aqui é quem? Esse aqui, tá bom? Então para ser um alcano que tem apenas um carbono, ele tem que ter 4 hidrogênios. Beleza? Vamos ver outro exemplo? Esse de cá. Quantos hidrogênios eu tenho que ter aqui para que esse composto seja alcano? Quer dizer, que só tem somente ligações simples. Então você vai utilizar a fórmula. Como que vai ser? Vamos lá. Então eu vou utilizar, para saber o número de hidrogênios, eu vou ter que multiplicar 2 vezes o número de carbonos. São quantos carbonos? 4. Somado com quanto? Com 2. Então 2 vezes 4 dá 8, com mais 2, 10. Então eu tenho que ter quantos? 10 hidrogênios. Então isso aqui é um alcano. Bacana? Vamos lá. Então a nomenclatura geral para os hidrocarbonetos é, segundo a IUPAC, os compostos orgânicos não ramificados, que não possuem ramificação, recebem nomenclatura de acordo com 3 parâmetros. Quais são? Então, a nomenclatura ela segue esta ordem. Então, o nome primeiro vem um prefixo, depois vem o infixo, o meio do nome e, por último, a terminação, o sufixo. Tá? Vamos lá. Então, o prefixo indica o quê? O número de carbonos presentes na cadeia principal. Depois a gente vai ver o que é cadeia principal. Então, o prefixo indica o número de carbonos, o infixo indica o tipo de ligação encontrada na cadeia, se a ligação é simples, né? Se a ligação é dupla e se a ligação possui o quê? Uma tripla ligação. E o sufixo indica a função orgânica que pertence. No caso dos hidrocarbonetos, né, o sufixo sempre vai terminar com a letra O. Bacana? Vamos para o próximo. Então, olha lá, uma tabelinha aqui. Esta tabelinha aqui, com o tempo, vocês já vão decorar. Tá? Então, o prefixo indica o número de carbonos. Então, um carbono, para aquele composto orgânico que possui apenas um carbono, então o prefixo é met. Para aquele que possui 2 carbonos, o prefixo é et. E assim por diante. 3 carbonos, prop, 4 carbonos, but, 5 pent e assim por diante. O infixo, que indica a natureza da ligação, se for somente ligação simples entre os carbonos, então eu tenho an. Se eu tiver uma dupla, en. E se eu tiver uma tripla ligação, vai ser in. Se eu tiver 2 ligações duplas, dien. E se eu tiver 2 ligações triplas, di-in. Bacana? E o sufixo, a terminação, indica a função orgânica. Nossa primeira função orgânica é chamada de hidrocarboneto. Se você não estudar bem essa matéria, vai ter dificuldade com as demais, porque as demais dependem dessa daqui. Se você aprendeu bem essa aqui, as outras vai ser mamão com açúcar, tá? Então, sufixo para hidrocarboneto sempre termina com a letra O. Essa tabela é importante? É muito importante. Vamos para o próximo. Olha lá, vamos a nomenclatura dos alcanos. Para fazer a nomenclatura, para dar nome aos alcanos, eu vou precisar da tabela. Então, eu coloquei a tabela aqui, tá bom? Para ajudar. Mas em prova não vai ter isso aqui não, tá? Vocês com o tempo vão
decorar isso aqui. Com o tempo de tanto fazer exercício, acaba memorizando isso aqui, tá bom? Então, são exemplos de alcanos, o metano e o propano. Olha lá, vamos ver a fórmula. Então, aqui eu tenho quantos carbonos essa fórmula aqui? Eu tenho um carbono. Se eu tenho um carbono, o prefixo para um carbono é met. Bacana. Vamos para o próximo. Infixo, natureza da ligação. Aqui eu só tenho um carbono, né? Então, só tem ligação simples. Então, vai ser o quê? An. E a terminação, por ser hidrocarboneto, O. Então, o nome desse composto é metano. Bacana? Facinho. É o hidrocarboneto mais simples. Vamos para o próximo. Vamos lá. Então, o metano, o que é o metano? É uma substância gasosa na temperatura ambiente, inodora e incolor. Tá? Na natureza, produz-se pela decomposição da matéria, da matéria viva, né? Matéria orgânica, tá? Tanto de origem animal quanto vegetal. Por isso se encontra em grande quantidade nos pântanos. Então é chamado também de gás dos pântanos, tá bom? Na formação das jazidas de carvão, libera-se quando misturado ao ar, originando uma combinação explosiva conhecida como gás grisú. Vamos lá, nomenclatura. Vamos para o próximo. Qual o próximo aí? Vamos para este composto. Então, este composto, quantos carbonos eu tenho aqui? Conta aí. Então, vamos lá. 1, 2, 3. O prefixo para 3 carbonos, 1, 2, 3, é o que? Prop. Então, prop, 3 carbonos. Entre os carbonos, eu tenho somente o que? Ligação simples. Então, vai ser o que? An. E a terminação O, por se tratar de hidrocarboneto. Só tem carbono e hidrogênio. Essa fórmula ela pode ser representada também desta forma. Tá bom? Então, a fórmula molecular, olha aqui, ó, se eu aplicar a fórmula, vai ficar 2 vezes 3, o número de hidrogênio vai ser 2 vezes 3, dá 6, com mais 2, dá 8. Tá vendo aí? Bacana. Ah, para que eu quero saber essa fórmula, não sei o que, poxa. Acontece de cair numa questão aí de ter C10, C20, você vai ficar montando a estrutura toda para descobrir se é alcano ou não. Aplica a fórmula e faz muito mais rápido, tá? Então isso aqui é o que? Propano. Bacana? Bacana. Então, assim como o propano, o butano também é um alcano com 4 carbonos, mistura gasosa conhecido como gás de cozinha. O gás liquefeito do petróleo, GLP. O gás natural já é o que? É o metano. O propano e o butano é o GLP, o gás liquefeito de petróleo, tá bom? Utilizado como combustível residencial. Vamos lá, próximo. E vamos para os alcenos. Alcenos, também chamados de alquenos ou olefinas, são compostos orgânicos da função hidrocarboneto. Qual a característica principal dele? Possui o que? Dupla ligação entre os carbonos. Os alcanos, eles possuem o que? Somente ligação simples. Tá bom? O etileno e o propileno são 2 principais alcenos da indústria petroquímica. Então, obtém-se o etileno industrialmente por meio da quebra, o cracking, de longas cadeias de alcanos. Com ele, fabrica-se plástico polietileno, polímero usado como sacolas, né? Normalmente de supermercado, mas também saco de lixo, corpo de caneta e tal. A banana e o tomate liberam o gás etileno naturalmente, e assim que amadurecem. Tá vendo? A banana. Então tá aí. Bacana. Tá bom? O plástico, então, é o que? É o chamado de polietileno. Vem da onde? Do petróleo. Tá bom? Indústria petroquímica. A fórmula para os alcenos, qual que é? CnH2n. Qual que é a diferença dessa para o alcano? O alcano ele tem o que? O mais 2. Alcenos tirou esse mais 2.
Tá bom? Vamos ver o exemplo aqui. Então, olha lá. Se eu tenho 3 carbonos, para ser um alceno, quantos hidrogênios eu tenho que ter? Então, vamos fazer a conta. Então, vai ser o quê? Para os hidrogênios, eu tenho que ter o quê? 2 vezes o valor de quem? Do carbono. Se o carbono é 3, então vai ser o quê? 2 vezes 3. Dá quanto isso aí? 6. Então, aqui vai ser 6. Pronto. Acabou. Fim de papo. Acabou aí. Isso aqui é o que? É um alceno. Show? Vamos à nomenclatura. Como é que faz? Então, para dar nomes, de acordo com a IUPAC, vamos ver aquela tabelinha. Olha lá, desce a tabelinha aí. Quantos carbonos? 2 carbonos. Então, prefixo, que indica o número de carbonos, et. Ok. Beleza. Só que aqui eu tenho o quê? Uma dupla ligação. Quando eu tenho ligação dupla, vai ser em. Bacana. E a terminação hidrocarbonetos O. Então o nome desse carinha aqui é o que? Eteno. Também popularmente conhecido como etileno. Bacana? Tem mais aí? Desce outro. Ah, opa, tem outro aqui. Outro exemplo. E aqui? Esse aqui. Tem quantos? 1, 2, 3. 3 é o que? 3 é prop. 3 carbonos é prop. Ligação, tem dupla? Tem. Se eu tenho dupla, é em. E a terminação O por ser hidrocarboneto. Então o nome desse aqui vai ser propeno, também conhecido como propileno. Show? Bacana? Facinho, é dar nome. Essa aula de hoje eu vou entrar mais o que? O exercício vai ser mais aqui na fórmula geral. O nome ainda vai ser na próxima aula que eu vou entrar mais em detalhes do nome. Próximo. Agora vamos para alcinos, também chamados de alquinos, né? Qual a característica principal deles? É o que? Ele tem uma tripla ligação. Então, resumindo, alcano, ligação simples entre os carbonos, alceno, ligação dupla entre os carbonos, e alcinos, ligação tripla entre os carbonos. Ou seja, composto de cadeia aberta, com presença de tripla ligação entre os carbonos. O etino ou acetileno é um exemplo de alcino. Então, olha aqui, ó, in, tripla ligação. Alcano, an, ligação simples. Alceno, em, ligação dupla. Facinho de memorizar isso aí. Então, o que é o etino? O etino é um gás pouco solúvel em água, conhecido como acetileno e obtido na reação do carbureto com a água. Já fizeram muita experiência com isso, um cheiro insuportável isso aqui e inflamável isso aqui. Fizeram experiência em escola, pode até pegar fogo em tudo lá, é perigoso. Beleza, o acetileno propicia queima com intensa liberação de calor e luz. Por isso, exploradores de cavernas usam-no em lanterna de carbureto e maçaricos de oxiacetileno. Então, olha ali, ó, o carinha aqui, ó, na caverna. Beleza. Olha o maçarico. Ó. Vamos lá, próximo. Continuando, agora aqui. A fórmula dos alcinos. Então, a fórmula dos alcanos, lembrando, alcanos é CnH2n mais 2. Dos alcenos é o que? CnH2n. E dos alcinos agora, CnH2n menos 2. O que acontece? À medida que vai aumentando o número de ligações, né, vai diminuindo o número de quê? De hidrogênios. Tá? Vamos ver o exemplo aqui. Então, qual que vai ser o número de hidrogênios aqui para que seja alcino? Esse aqui, ó. Se eu tenho C4, quanto que tem que ter de hidrogênio para ser alcino? Então vamos utilizar a fórmula, tá bom? Vamos lá, vai ser o que? 2 vezes N, quer dizer, o número de carbonos, menos 2. Então 2 vezes quem? Quem é N? É o 4 menos 2. Então vai ser 2 vezes 4 menos 2. 2 vezes 4 dá 8 menos 2. Isso aí vai dar 6. Então, para que seja um alcino, aqui é o C4H6, tá bom? Show! A nomenclatura, vamos à nomenclatura. Para a nomenclatura precisamos de que? Da tabela. Desce a tabela aí, desce a tabela, vamos lá. Olha esse exemplo aqui
isso aqui é um alcino, 3 ligações, né? Pode ser dessa forma, pode ser dessa forma, tá? E quantos carbonos eu tenho? Eu tenho 2 carbonos. Prefixo para a quantidade de 2 carbonos é et. Então aqui é et, 2 carbonos. Agora, o infixo, que indica a natureza da ligação, que é tripla ligação, vai ser in. E a terminação, por ser hidrocarboneto, vai terminar em o. Show! Outro exemplo? Desce outro exemplo? Não tem outro exemplo. Vamos lá. Vamos agora, então, para exercícios. O exercício facinho aqui. Olha lá. Dadas as formas moleculares, classifique os seguintes hidrocarbonetos em alcanos, alcenos ou alcinos. Em vez de você ficar montando a estrutura toda, perdendo um tempão, olha aqui, esse aqui tem 12 carbonos, né? Você montar essa estrutura toda, aplica a fórmula, tá bom? Tá muito pequenininho aqui, vamos aumentar, vamos fazer uma mágica aqui, aumenta aí, vamos lá, vou colocar aqui a letra A, coloca a letra B, coloca a letra C, coloca a letra D, E, F, G e H. Pronto. Dá um pause aí e faz. Eu quero saber se esse cara aqui é alcano, alceno ou alcino. A mesma coisa para todos. Daqui a 1 minuto estou de volta. Voltando, aí como é que eu vou fazer? É só aplicar a fórmula. Então esse de cá, C5H10, o número de hidrogênios é o que? É o dobro do número de carbonos. Então é o que? 2 vezes 5, H10. Se é o dobro, qual que vai ser a fórmula? CnH2n. Então isso aqui é o que? É um alceno. Bacana? Show! Só você saber o número de hidrogênios, a quantidade aqui, ó. Esse aqui, 12, é o dobro do 7? Não. 12 é o que é? O que vai ser aqui? 12 vai ser 2 vezes 7 menos 2. 2 vezes 7, 14, com menos 2 dá 12. Isso aí vai ser o que? Um alcino. Próximo. 2 vezes 6, 12, com mais 2, 14. Se teve um mais 2 aqui, vai ser o que? Um alcano. Entenderam isso aí? Vamos lá, próximo. 2 vezes 10, 20. Opa, para ser 18 eu tenho que subtrair com menos 2. Se subtrair o menos 2 é o que? Alcino. Próximo. Aqui, 2 vezes 11, 22. Deu certinho. Então isso aqui é o que? É um alceno. Show. Esse de cá, 2 vezes 12, também é o que? Deu o que? 24 também deu certinho, é um alceno. O de cá, 2 vezes 8, 16, com mais 2 vai dar 18. Então isso aí é o que? Se ele teve que somar com mais 2, é um alcano. E o último, 2 vezes 9 dá 18, mas eu tenho que ter apenas o que? 16, tem que subtrair com 2. Então isso aí, se ele subtraiu, isso aí só pode ser o que? Um alcino. Bacana? Difícil isso aí? Não. Próxima aula nós vamos ver o que? Dar nomes, tá bom? Dos alcanos, alcenos, alcinos, e aí começar a dar nome com isso aí. Show? Muito obrigado, até a próxima aula.